Particularmente, eu não gosto de falar sobre políticos e política. Mas eu percebo que o meu silêncio em nada colabora para a mudança que eu tanto desejo como cristão. Infelizmente, eu sou apenas mais um entre os milhões de brasileiros que não gostam de falar e se envolver com a política. Fomos trabalhados em nossa educação que fazer política é coisa de político. Na verdade, todo cidadão ele faz política todos os dias. Não se vive sem participar da política de nosso país, seja contribuindo de maneira intencional ou inconsciente. E nós, cristãos, protestantes, e eu falo aqui pela grande maioria, não participamos da luta contra a ditadura que foi imposta em nossa sociedade. Nós fomos culturalmente ensinados pelas escolas que estavam sob o domínio dos ditadores a não reagir. A minha tristeza ela se faz quando eu olho para a história e eu percebo que a maioria das nossas igrejas, buscando se manterem vivas em meio à ditadura, passaram a propagar a teologia da submissão passiva. Essa teologia ela gerou uma geração que ainda hoje acredita que carregar uma bandeira contra o governo é uma ação contra Deus. Afinal, Deus estabeleceu toda a autoridade, conforme descreve então essa teologia, baseando-se no livro de Romanos, no capítulo 13, verso 1 e 2 deste livro. Bom, sem dúvida alguma devemos obedecer ao Estado. Acho que isso é indiscutível. O Estado recebeu do povo a autoridade para administrar com responsabilidade o patrimônio que lhes foi confiado. Servir com responsabilidade significa empregar todo o esforço e o patrimônio que o povo confiou em favor do povo. E principalmente da classe mais pobre, porque ela depende ainda mais do Estado. A pergunta que eu levanto é a seguinte: se o Estado não administra com responsabilidade, é legítimo o seu governo? Então, para responder a essa pergunta, eu vou levantar uma outra pergunta. Se o empregado não faz o que o patrão lhe manda fazer, é legítimo o seu trabalho? Me permite ainda fazer mais uma pergunta? Como que reagiria o patrão que tem um trabalhador que ele rouba e não trabalha com responsabilidade? O Estado não é nada mais que o empregado do povo. Entretanto, olhamos para o Estado como se nós fôssemos os serviçais, como se fosse o Estado que pagasse para nós produzirmos o trabalho. Agora deixe-me voltar para a Bíblia. Afinal de contas, você deve estar querendo base bíblica para o que eu estou falando. Quero lembrá-lo que o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu a carta aos romanos, ele não obedecia, por exemplo, a lei de adoração a César, que era imposta pelo governo de Roma, uma vez que esta infringia a lei de Deus. E é bom lembrarmos que Paulo estava debaixo de um governo monárquico, a qual o imperador, então, era a autoridade máxima. Então, por que Paulo não o fazia? Claro, porque Paulo compreendia que antes de obedecer aos homens, devemos obedecer a Deus. Mas isso não significava que Paulo quebrasse as demais leis de Roma, que ele não pagasse os tributos devidos, ou qualquer outra lei. Bom, mas eu queria levantar ainda uns outros exemplos. Samuel depôs o rei Saul e a sua casa. Samuel foi levantado por Deus para ungir um novo rei. Ele então foi contra a autoridade de Saul.
Ele ungiu a Davi como o novo rei. Elias lutou contra o rei Acabe, não aceitou o que Acabe estava fazendo com Israel. Eliseu, ele ungiu a Jeú para ser o novo rei de Israel, e ele foi mais longe, orientou Jeú para que matasse o rei Jorão e toda a família de Acabe. O que eu estou tentando mostrar com estes exemplos é que o povo de Deus sempre participou ativamente da vida política e socioeconômica de seu país. E por favor, não estou dando aqui autoridade para ninguém sair matando a qualquer político corrupto que seja, porque isso vai contra a vontade de Deus. A forma de Deus agir hoje em relação ao homem não é a mesma forma que Deus agia no Antigo Testamento, embora o Deus é o mesmo. Mas não podemos esquecer que a nossa luta não é mais contra carne e sangue, a nossa luta é contra o mundo espiritual, e nossas armas não são carnais mais, nossas armas são espirituais. Então, longe de mim de sairmos por aí pegando em armas, porque essa não é a nossa forma de lutar. Hoje nós devemos lutar com joelhos dobrados, devemos usar nossos atos para proclamar a verdade, para lutar pela justiça, usar as ferramentas que nós temos institucionais para isso. O que eu estou querendo dizer, enfim, é que fazer política não é pecado. Como se faz a política que pode levar a torná-la pecaminosa. Bom, diante de uma situação como no nosso país, nós precisamos lutar. Nós precisamos, porque cabe a nós, cristãos, demonstrarmos o amor de Deus. Cabe a nós, cristãos, apresentarmos os valores do reino de Deus. Então precisamos lutar pela justiça. Precisamos falar para as pessoas que não têm condições de falar, conforme descreve Provérbios 31, verso 8 e 9, diz: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Lutar pela justiça, abrir a boca e falar em nome dos pobres, necessitados e marginalizados, implica em sair nas ruas e colocar a cara para bater. E se necessário for, dar a outra face. Não se luta sem sair do lugar de comodismo. Não se faz ouvir a voz se você permanecer calado. A igreja brasileira ela não é perseguida, graças a Deus. Será que é graças a Deus? Já pensamos na possibilidade de que possivelmente estamos caminhando do mesmo lado da injustiça, da hipocrisia, da indiferença, do pecado? Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, está pecando. O pecado da igreja não se faz notório quando olhamos para os indivíduos, mas quando nós olhamos para o todo. A igreja formada por todos que professam sua fé em Cristo, se essa igreja que se diz uma, que afirma estar unida em Cristo, ela peca quando fecha seus ouvidos para o clamor dos pobres necessitados. Seja esse clamor de uma dimensão espiritual ou sociocultural. Nesse pecado eu faço parte e eu espero contribuir para a mudança da minha. Eu me sinto muitas vezes como o profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Parafraseando o que disse Isaías, eu diria: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios cerrados e habito no meio de um povo de lábios cerrados. Mas é tempo de mudarmos essa história.